Nada a ver, irmão. E aí pessoal, de boas, sejam bem-vindos a mais uma poluição audiovisual desse canal. Espero que gostem dessa teoria, então vamos começar. Então depois de acordar, eu me preparava para dar início ao treinamento prometido, eu dava um suspiro, então eu partia para o local do treinamento, e chegando lá Koneko, Zenovia e Kuroha já estavam me esperando, então eu me aproximava delas e falava que como eu havia dito nosso treinamento será um pouco mais sério, então estejam preparadas, então elas ficam com uma expressão feliz, mas logo em seguida eu ficava bastante sério e eu começo a emanar uma energia poderosa, deixando elas um pouco desconfortáveis. Então Koneko falava que queria ser mais forte e está disposta a qualquer coisa. Zenovia dava um sorriso e falava que estava junto da Koneko. Então Kuroha falava que seu real objetivo era encontrar alguém forte para estabelecer o seu clã. Então eu falava que tudo bem, sendo assim vamos começar o nosso treinamento. Eu quero que todas vocês me ataquem para matar. Eu quero ver até onde vocês podem chegar. Então Koneko falava que isso seria demais, você não acha? Mas eu falo que isso é necessário para que eu possa estabelecer um treinamento adequado. Mas como podem ver, eu não usarei todo o meu poder, mas por outro lado vocês vão, então vamos começar. Com isso Koneko, Zenovia e Kuroha se preparavam, e Koneko partia na frente e ela avança em velocidade, e em seguida Zenovia saca a sua espada e também avança. As duas chegam perto o suficiente para me atacarem, então Koneko e Zenovia atacam em conjunto, e em seguida por trás a Kuroha preparava várias bolas de energia que eram lançadas em minha direção, porém em meio a tudo isso, eu dava um sorriso e ativo o meu Kamui, enquanto falava em meus pensamentos que essa técnica é mais útil do que eu pensava. Então o golpe de Koneko e Zenovia passavam direto pelo meu corpo, enquanto que as bolas de energia atingiam a Koneko e Zenovia, pois eu estava com meu Kamui ativado, e em seguida eu desapareço, deixando a Kuroha em guarda, mas então eu estava em suas costas. Então a Kuroha percebe e ela se prepara para lançar outro ataque, porém ao se virar eu não estava mais lá, e sim do seu lado. Kuroha tenta me acertar, porém eu esquivava de tudo, mas em seguida Koneko e Zenovia se recuperava do ataque, e as três se juntam para fazerem outro ataque em conjunto, porém eu faço um sinal de mão e falava Katon, Gokakyo no Jutsu, mas Kuroha as protegiam como uma barreira, mas em seguida eu fazia outro sinal de mão e usava meu Jutsu, ilusão demoníaca, miragem do corvo. Com isso vários corvos voam pelo lugar, fazendo todas ficarem distraídas. Então Zenovia perguntava aonde que está o Itachi, então Koneko e Kuroha também ficam procurando, porém elas já tinham caído no meu Genjutsu. Então todas as três escutavam minha voz dizendo, para tentarem sair desse Genjutsu, esse é o primeiro teste. Então a voz sumia, e mais corvos voavam pelo lugar as deixando bastante confusas com isso. Então elas matavam os corvos, mas de nada adiantava, pois quantos mais matavam mais apareciam, afinal isso era uma ilusão. Então enquanto elas tentavam sair do meu Genjutsu, Issei, Rias e Akeno chegavam para ver como que o treinamento estava indo. Porém, Akeno e Rias viam que as três estavam no chão. Rias me pergunta o que foi que eu tinha feito, mas eu falo para não se preocupar, já que elas não têm um único arranhão feito por mim. Elas estão em um estado desconfortável, só resta esperar que elas saiam de lá. Isso deixava todos confusos, então o Issei me pedia para treinar ele também, porém eu falo que o Issei já é forte graças ao Imperador Vermelho, não acho que precise treinar, e sim dominar esse bicho aí. Então o Vermelho falava comigo e ele dizia que queria que eu ajudasse o Issei, já que mesmo não tendo conexão com uma Sacred Gears, eu fui capaz de interceder tanto o Vele e também o Issei, então eu falo que aquilo foi possível graças ao meu Suzano. Então Rias e Akeno também me pediam para eu treinar o Issei, então eu falo que desse jeito não vale, mas já que é assim, eu acho que posso treinar ele também. Então enquanto conversamos, a Koneko e Zenovia se libertaram do meu Genjutsu, elas ficam sem entender nada, então elas se perguntam sobre o que acabou de acontecer, e em seguida a Kuroha também acordava, elas ficam bastante confusas, até que eu me aproximava e falava que muito bem, vocês conseguiram se libertar do meu Genjutsu, mas fiquem cientes que se passaram 20 minutos, ou seja, dentro desse Genjutsu, 1 minuto equivale a 1 hora, parabéns, vocês levaram 20 horas para saírem de lá. Kuroha fica irritada e fala que eu falei isso com um tom arrogante, enquanto que a Zenovia fala que 20 horas, isso é muito tempo. A Koneko também fica irritada e elas ficam me encarando com uma cara de raiva, mas eu falava que tudo deu certo, vocês conseguiram, eu realmente achei que vocês levariam mais tempo para saírem, eu falo isso dando risadas, mas então elas se ofendem com isso, e Koneko fala que ainda não acabou, mas logo em seguida elas se sentem cansadas, já que em meio ao meu Genjutsu, elas tentaram de tudo para saírem, assim gastando bastante energia, então eu falava para elas descansarem um pouco.
Então enquanto elas descansam, Rias me pedia para começar o treino do Issei. Então eu falo que eu quero que você use todo o seu poder, caso contrário você vai morrer. Ao dizer isso, Rias e Akeno falavam que não precisa de tanto Itachi, mas Issei falava que iria com tudo. Então eu falo que assim está ótimo, vamos começar. Então, sem perder mais tempo, Issei usava a sua armadura do Imperador Vermelho, e ele ficava me observando, esperando que eu fizesse algum movimento. Porém eu apenas ficava parado, então Issei atacava. Vários golpes aconteciam, porém com meu Kamui, todos os seus ataques não me acertavam, deixando ele completamente impressionado. Então com um chute eu mandava ele para longe, então Issei se recuperava e ele partia novamente para um contra-ataque. Daí eu dava um pequeno sorriso, então Issei me acertava, fazendo a Rias e Akeno ficarem impressionadas com isso. Porém logo em seguida Issei notava que eu estava em suas costas e aquele no chão era apenas um clone. Então antes do Issei reagir, eu o acertava novamente fazendo ele cair novamente. Issei se irritava e o imperador pedia para o Issei ter mais calma. Esse cara é bastante versátil. Suas técnicas são muito interessantes. Temos que aprender mais sobre esse cara. Até que o sinal de mão era feito e rapidamente eu usava meu Katon Gokakyo no Jutsus, soprando uma bola de fogo contra o Issei, fazendo ele desviar. Então eu falo que mesmo a armadura tendo resistência contra o fogo, quem está dentro dela não tem. Foi uma sábia decisão desviar, porém agora eu vou com tudo, se prepare. Então Issei ficava bastante desconfortável, já que ele não fazia ideia de como poderia me atacar. Então todos sentiam a minha aura ficando mais densa. Eu mudava completamente de expressão, então eu falava que como havia dito, não pegarei leve. Então Rias e as outras ficavam assustadas com o meu tom. Rias sentia um calafrio e ela gritava para pararmos com isso. Porém Issei fala que isso não era necessário. Eu vou continuar, fazendo a Rias se acalmar um pouco. Porém logo em seguida eu falava não se arrependa disso. Daí Issei partia com tudo. Então nós trocamos golpes em uma velocidade extrema. Vários golpes aconteciam. Issei gritava enquanto dava tudo de si, enquanto que eu apenas defendia seus golpes. E em uma abertura eu acertava um ataque em sua armadura fazendo ele cair novamente. Porém ele se levanta rapidamente mas é acertado logo em seguida, fazendo o imperador ficar bastante irritado. Ele se perguntava quem é esse cara. Então ele decidia dar tudo nesse momento fazendo Issei fica muito mais forte. Então Issei usava seu Buster várias e várias vezes. Então enquanto isso, Rias e os outros saiam dali pois a luta estava tomando um rumo bastante destrutivo. E ao longe elas viam a luta, com o Issei desta vez tendo uma certa vantagem na luta. Eu ficava impressionado pois ele podia multiplicar seu poder quantas vezes ele quiser. Porém eu tinha uma carta na manga e eu ativo o meu Mangekyo Sharingan. Issei percebia que meus olhos tinham mudado, até que o Imperador Vermelho se assustava com isso e mesmo sem saber ele sentia o perigo desses olhos. E ele pedia para o Issei não olhar, porém já era tarde, e eu simplesmente entro em sua mente. E lá eu via o Issei e também o Imperador Vermelho. Issei ficava confuso, e ele me perguntava sobre como eu pude entrar naquele lugar. Mas então eu simplesmente falava algo que fez a conexão entre eles se desfazer. E com isso Issei perdia a sua transformação, e ele ficava inconsciente. Então, enquanto isso na realidade apenas passou alguns segundos, fazendo a Rias e todas ficarem se perguntando sobre o que aconteceu. Então eu segurava o Issei e deixava ele em uma pedra, até que Rias se aproximava e me perguntava o que eu tinha feito com ele. E eu falo que ao quebra o vínculo dele com o dragão, os dois foram derrotados facilmente. Eles estão inconscientes, eu apenas queria ver o resultado, e foi isso que aconteceu. Então eu me alongava, enquanto que Akeno e as outras vinham em minha direção, enquanto que a Rias cuidava do Issei que estava inconsciente. Então eu falo que não precisa se preocupar com ele Rias, tanto o Issei quanto o Imperador Vermelho vão ficar bem. Então eu me afastava um pouco, enquanto pensava naquela mulher dragão. Eu falava em meus pensamentos, quando eu poderia ver ela novamente. Então Zenovia, Koneko e Kuroha ficam me encarando. Koneko falava que o seu rosto está um pouco diferente. Kuroha falava que ele parece estar pensando em alguém. Então Zenovia fala que esse alguém com certeza sou eu. Então elas discutiam sobre em quem eu estava pensando, até que eu falava para elas não fazerem tanto barulho. Bom, vamos dar uma pausa no treinamento. Vejo que vocês parecem ainda estar cansadas. Porém em um lugar não tão distante dali, alguém estava nos observando. Ele falava que aquele cara é bastante suspeito, além de poderoso. Ele tem algum vínculo com o clã Gremory, preciso tomar cuidado com ele. Com certeza ele vai estar na... Mas antes de terminar de falar, uma outra pessoa aparecia de um portal e pedia para ele voltar. Então eles partiam. Então enquanto isso, eu, Rias, Koneko, Zenovia, Kuroha, Akeno e Issei, estávamos voltando para o clube de ocultismo, já que Rias havia me pedido para ir também, já que ela tinha um assunto a tratar comigo.
Então chegando lá, eu não perdia tempo e perguntava sobre o que ela queria comigo. Então Rias me pedia para que eu cuidasse do Gasper. Eu fico um pouco confuso. Então eu pergunto: quem é esse tal de Gasper? Então Rias o chamava e ele era aquele menino afeminado. Então eu falava que isso é demais pra mim, porém a Rias me pedia de uma maneira diferente. Porém mesmo assim eu não aceitava. Então Rias pedia suporte para a Keno, e as duas me pediam para que eu cuidasse do Gasper, mas eu ficava tentando negar isso, mas era um pouco difícil para mim. Quando se tinha duas belas mulheres me pedindo dessa forma, então eu falo que está bem, eu vou cuidar dele, mas por que eu? Então a Rias falava que ela junto das outras iriam voltar para o submundo para se encontrarem com Azazel, então eu falo que eu também posso ir. Então a Rias fala que não, se você for com certeza vai arrumar confusão desnecessária, então eu fico um pouco frustrado com isso, e a Keno me dava um beijo e ela falava para eu cuidasse bem do Gasper, então eu fico um pouco sem graça e falo que eu posso fazer isso, só dessa vez. Então Rias e as outras partiam para o submundo, enquanto que eu e Gasper ficávamos a sós. Então eu falava para ele me seguir. Então eu saía de lá, e o Gasper vinha atrás de mim. Então enquanto eu andava, eu ficava pensando se aquele beijo valeu o preço de ser babá de um moleque afeminado. Que droga. Então o Gasper falava algo, mas eu estava um pouco irritado e eu olhava para ele com uma cara um pouco assustadora, deixando ele com medo de mim. Então eu falava para ele falar. Então Gasper com medo me pedia para que eu o tornasse um verdadeiro homem. Eu vendo isso, eu dava um pequeno sorriso enquanto disfarçava o meu rosto, e eu falo para ele apenas me seguir. Então depois de algum tempo eu chego em casa, então eu falava que, finalmente em casa, Gasper ficava surpreso, pois a minha casa era bastante diferente do que ele pensava, então eu falo para o Gasper ficar à vontade, então ele saía correndo pela casa, enquanto que eu deitava no sofá e tirava um cochilo. Então enquanto isso, a Rias estava indo em direção a uma reunião. O encontro dos líderes, mas antes o arcanjo Micael falava com a Rias e também com o Oisei. Então ele percebia que o Oisei era um usuário de Boosted Gears, mas ao analisar ele percebe que o Oisei era bastante fraco, assim falando que o Oisei era um usuário de Boosted Gears mais fraco da história. Isso deixava o Oisei irritado, porém ele dava uma espada sagrada para fundir ao Boosted Gears do Oisei. Então depois disso eles partiam em direção do encontro dos líderes, onde estavam todos os líderes de cada família. Então eles começaram a conversar sobre diversos assuntos. Então enquanto isso, eu estava com Gasper, e eu sentia alguma presença se aproximando. Então eu entrava em guarda, daí Gasper me perguntava o que estava acontecendo, e eu falo que parece ter alguém chegando perto. Então eu pressentia, e de imediato eu puxava o Gasper e usava o meu Camui. Então em seguida toda a minha casa era explodida, fazendo tudo ser destruído. Porém eu estava a salvo no meu Camui, enquanto que Gasper gritava em pânico, mas em seguida ele ficava mais calmo. Eu falo em meus pensamentos, que agora faz sentido, por isso que a Rias me pediu para cuidar desse moleque. Então eu falo que está tudo bem, aqui dentro é quase impossível de eles chegarem aqui. Então eu andava pelo meu Camui, bastante despreocupado, e isso deixava o Gasper bastante impressionado comigo. Ele falava em voz alta que queria ser igual a mim. Porém eu pensava, peraí, eles destruíram a minha casa, e eu não vou fazer nada? Então eu ficava bastante irritado e eu falo para o Gasper ficar, que eu iria voltar para massacrar quem quer que seja, pois destruíram a minha casa, e isso não vai ficar barato. Gasper vendo isso ficava bastante empolgado e ele falava que também iria me ajudar, mas antes eu pergunto o que ele sabia fazer, e incrivelmente, o Gasper podia parar o tempo. Então eu perguntava qual era o seu nome mesmo. E ele responde dizendo que seu nome era Gasper. Então eu falo que não iria se esquecer, seu poder é bem melhor do que eu pensei, então vamos voltar. Então após voltar para minha casa, tudo estava destruído, e eu gritava para aparecerem, isso não vai ficar assim, mas nada acontecia. Então com o meu Sharingan, eu via um rastro que desaparecia, então eu assimilo que eles se teleportaram para outro lugar, possivelmente foram para o submundo. Então eu perguntava se o Gasper poderia nos levar para o submundo, mas ele falava que não, porém um portal se abre e dele saía uma garota loira. Ela apontava para mim e se perguntava se realmente é esse cara, porém ao me ver mais de perto, ela percebeu que eu não estava nada amigável. Raven me perguntava se eu não a conhecia mais, porém eu falo que não, e que apenas uma coisa é importante agora: destruíram a minha casa, e você além de ser uma garotinha ainda assim é suspeita. Então Raven pedia perdão e falava que não foi ela, e que ela veio para me levar ao submundo, já que as coisas por lá estão bastante agitadas.
Enquanto isso, no encontro dos líderes, tudo deu errado, pois uma invasão de magos ocorreu, e Leviatã, líder dos magos, estava querendo controlar tudo. Por isso decidiu destruir todos de uma vez. Porém Azazel luta contra ela, enquanto que Albion luta contra vários magos. Então enquanto isso, eu falava para a Raven olhar atrás dela. Então enquanto ela olhava, eu jogava uma kunai em sua direção, então ela era acertada, e com isso seu verdadeiro corpo aparecia. Eu falo que já sabia, enquanto que a pessoa misteriosa me dava os parabéns por descobrir. Mas antes dele falar mais, eu extremamente irritado falo que esse é o seu fim, e ele simplesmente duvida de meu poder. Então eu dava um sorriso e falava: Amaterasu, e com isso uma chama negra o cobria, fazendo ele morrer queimado em instantes. Gasper se assustava com isso, pois nunca ele tinha visto um fogo dessa cor antes. Então eu dava um suspiro, enquanto que saia triste da minha casa, que estava completamente destruída. Então eu falo que só nos resta voltar para o clube. Então eu e Gasper estávamos voltando para o clube. Enquanto isso, Leviatã fugia de Azazel, pois Issei e Kuroha foram sequestrados, e isso deixava Rias em desespero. Porém Azazel a confortava e falava que isso será resolvido o mais rápido possível. Então Rias falava que iria precisar da ajuda do Itachi, então Azazel falava que se ele estivesse aqui provavelmente teríamos mais sucesso, afinal porque você pediu para ele ficar. Então Rias ficava bastante surpresa, pois Azazel tinha conhecimento sobre o Itachi. Então Rias falava para irem à superfície e trazer eles para o submundo. Então Azazel partia junto da Rias e Akeno, porém chegando na superfície eles vão até a minha casa, mas chegando lá eles veem que estava tudo destruído. Azazel nota que havia resquícios da magia daqueles magos, então isso deixava Rias bastante preocupada. Akeno falava que isso não pode estar acontecendo, mas então Azazel pergunta se há outro lugar onde eles possam estar, já que a Rias confia bastante nele. Eu posso assegurar que ele não foi derrotado por aqueles magos. Então Akeno fala que provavelmente eles estão no clube. Então Rias, Azazel e Akeno vão para o clube, e chegando lá, eu estava bastante entediado, e o Gasper estava falando várias coisas que eu não prestava atenção. Então, eu notava 3 presenças chegando, mas eu percebo que era a Rias e Akeno, e mais uma pessoa. Porém essa outra pessoa tinha um poder bastante poderoso, e isso me animava. Gasper perguntava se era eles de novo, mas eu falo que não se preocupe, a Rias voltou. Então a Rias falava que ainda bem que você ainda está aqui, e Akeno perguntava ao Gasper se eu não tinha feito nada de estranho. Eu falo para ela parar com essas perguntas sem sentido, é óbvio que eu não fiz nada. Então Azazel se aproxima de mim, e me perguntava sobre a minha Sacred Gears, e eu falo que não tenho uma. Isso deixa o Azazel impressionado, já que ele ouviu de Vale Lucifer que eu tinha parado uma luta entre ele e o Issei. Então eu falava que, então está tudo bem, agora eu vou arrumar outra casa. Porém antes de ir, Azazel me perguntava sobre quem tinha me atacado, e eu falo que eu não perguntei seu nome, mas eu o matei. Azazel fica um pouco surpreso e fala que eu deveria ter feito ele falar qual era o seu objetivo. E então eu falo que seu objetivo era um moleque afeminado, já que eu não tinha nada a ver com isso. Rias fala que faz sentido, e eu falo que você me deixou cuidando dele por esse motivo, certo? Rias falava que não, pois ela apenas queria alguém para cuidar dele enquanto ela iria resolver os problemas no submundo. Então eu falo que está tudo bem, afinal eu resolvi tudo, agora eu vou embora, tenho meus problemas para resolver. Então Rias me pediu novamente para que eu ajudasse, mas eu falo que agora não dá. Akeno iria me provocar, mas ela sentia que eu realmente estava irritado com algo, então ela desistiu. Então eu saía de lá. Daí Rias e Akeno planejavam algo para me animar, já que eu estava bastante irritado com algo, mas então Azazel falava que iria conversar um pouco comigo, então ele saía. Enquanto isso eu estava meditando um pouco, então Azazel chegava e eu percebia e perguntava: o que é que você quer comigo? Azazel falava que apenas queria ver você em ação, eu nunca te vi lutar. Então eu falava que já que você sabe de tudo, eu queria saber de uma mulher dragão, será que você conhece alguma? Azazel fala que sim. Então eu pergunto onde que ela está, e então Azazel fala que a que eu conheço está no submundo. Mas por que essa pergunta de repente? Então eu falo que pouco tempo atrás eu a conheci, e eu apenas queria ver ela novamente. Então Azazel fala que já entendi, mas como que ela é? Então eu falava que era uma mulher alta com peitões, longos cabelos pretos e muito bem feita, ela era perfeita. Azazel ficava surpreso com minhas palavras, e ele falava que não conhecia nenhuma mulher dragão com essas características. Mas tem alguém que pode te dar a resposta. Eu pergunto, e quem seria? Azazel fala que ela é uma dragão também e eu posso te dar uma ajuda em sua busca. Então eu falo que beleza, então eu posso ir ao submundo, mas eu não vou me envolver com os problemas da Rias. Mas então Azazel fala que Kuroha era sua aprendiz, certo? Ela também foi sequestrada junto do Issei.
Então eu dava um suspiro, e falo que tá bom, eu vou ajudar. Então eu e Azazel voltamos para o clube, e Rias e Akeno me dava um grande abraço, enquanto elas me agradeciam por ajudar mais uma vez. Então Azazel abria um portal para o submundo, e todos entravam, e chegando lá, Koneko, Zenovia, Irina e Kiba estavam esperando. Koneko fala que vocês demoraram muito. Então Azazel fala que aquele cara estava dando uma de difícil. Então eu falo que irei ajudar, porém eu vou cobrar depois. Então Azazel falava que Leviatã deve estar mantendo eles para algum experimento. Então enquanto Azazel explicava o planos de resgate e destruição de Leviatã, Veil e Lúcifer se aproxima de mim e fala que parece que te arrastarem para isso tudo. Então eu falo que não tive muitas escolhas, mas eu irei resolver isso o mais rápido possível. Veil fala que desta vez estaremos trabalhando juntos. Vamos nos concentrar em nossa missão. E eu falo que não precisa dizer o óbvio, disso eu já sei. Veil ficava um pouco sem graça. Então Azazel fala que eu, Veil e Itachi vamos fazer uma linha de frente contra os magos. E na primeira oportunidade, vamos destruir Leviatã junto a todos os magos que aparecerem em nossa frente. Então Azazel explicava sobre vários distritos onde tínhamos que procurar, e cada um iria verificar um distrito. Então, Azazel montava equipes, e eu iria com a Akeno e Zenovia, enquanto que Azazel iria com a Rias e Gasper, e Veil iria com a Irina e Koneko. Então nós dividimos. Eu andava pelo submundo e ficava um pouco mais empolgado com isso. Então Akeno fala que isso não será nada fácil, afinal, estamos encarando os magos de Leviatã. Zenovia fala que com Itachi, aqui não precisamos se preocupar. Então eu falo que apenas irei destruir quem quer que seja. Afinal destruíram a minha casa, e isso eu nunca vou perdoar, nunca. Zenovia fica um pouco confusa, já que ela não sabia disso. Então Akeno fala que não se preocupe, Itachi, eu sempre posso te acalmar. Então Zenovia fala que eu também posso, então eu falo que se é assim eu posso aceitar. Então enquanto andávamos pelo lugar mencionado pelo Azazel, uma garota raposa me atacava rapidamente, porém eu desviava sem muitos problemas. Akeno e Zenovia entravam em guarda, enquanto que eu olhava rapidamente em todas as direções, e eu notava que estávamos cercados. Então eu pergunto o que ela queria, e ela não falava nada e me atacava novamente, mas dessa vez todos atacam de uma vez só, porém usando o meu Mangekyou ou Sharingan. Tudo ficava mais lento, e eu conseguia imobilizar todos que iriam atacar, e em seguida eu atacar a garota raposa, porém algo me impede de atacar, então eu simplesmente a amarrava, tudo isso em pouco tempo. Então Akeno e Zenovia ficam surpresas por não terem visto nada de tão rápido que foi. Então quando todos acordam, eles veem que estavam presos. A garota raposa me manda soltar todos, mas eu falo que não. Vocês me atacam e agora também querem mandar em mim. Então a garota me chama de monstro, mas eu não ligo e pergunto, aonde que está o tal de Leviatã? A garota acha que aquilo foi uma piada e ela fica irritada, porém eu pergunto mais uma vez, porém um pouco sério, ela fica confusa e ela me perguntava o porquê que eu queria saber disso e eu falo que eu quero destruir isso, ou essa pessoa. Então a garota ficava surpresa. Daí quanto mais tempo eu passar no submundo, mais poderoso e insano eu vou ficando. Então eu me sentia um pouco estranho. Então eu falo em meus pensamentos, que de novo isso vai acontecer comigo. Eu preciso cuidar disso o quanto antes. Porém a garota percebe que nos atacou à toa, já que não éramos inimigos. Daí quando ela iria se desculpar, uma mulher aparecia, e ela falava para pararem com isso. Então, eu olhava para ela e eu ficava paralisado olhando para ela, já que seus peitos estavam à amostra. Então todo o meu sentimento de raiva havia passado. E eu libertava todos do meu genjutsu. Então a garotinha se desculpava por nos atacar, eu ainda olhando para os peitos daquela mulher, falava que não tinha problemas. Você fez certo em atacar, já que éramos suspeitos. Então a garotinha se apresenta, falando que seu nome era Kunou, e o nome da mulher é Yasaka. Então ela me convida para entrar no templo, e eu logicamente aceito o seu convite. Então Zenovia e Akeno também entram, e chegando lá elas me explicavam a situação delas, e elas pediram a minha ajuda para resolver tais problemas. Porém eu falo que já tenho um probleminha para resolvermos. Então a Yasaka não tirava os olhos de mim. Então ela fala que queria mostrar algo para mim. Me siga. Então eu falo para a Zenovia e Akeno me esperarem. Porém chegando lá, ela fala que isso aqui é o suficiente para você, e eu me empolgava, e ela simplesmente esfregava seus melões em meu rosto, me fazendo ficar cada vez mais forte. Então se passava alguns minutos, e ela me mostrava algo a mais. Porém quando a coisa estava ficando séria, ela me pedia para ajudar, que ela também iria me ajudar. Então eu falo que tudo bem, vou fazer o que você quer. Então eu falo em meus pensamentos, droga, essa foi quase, achei que fosse hoje, puta que pariu, garaio bucetas. Então nós voltamos, e a Zenovia perguntava o porquê de tanta demora, e eu falo que ela apenas me mostrou algo interessante, vamos ajudá-las. Então Zenovia e Akeno ficam desconfiadas de que algo aconteceu, mas eu falo que não houve nada, ela apenas me convenceu em ajudá-las.
Então Yasaka fala que Navon iria, mas ela mandava Konoha ir conosco. Então nós partimos. Akeno me pergunta se vamos ter tempo para fazer isso, e eu falo que isso está interligado com o caso do Issei e Kuroha. Não foram apenas eles que foram vítimas desse tal de Leviatã. Então enquanto isso, a equipe de Azazel e Veil, Lucifer, se encontram com a Leviatã, e eles começam um combate por lá. Porém com Issei e Kuroha sendo inimigos, Rias duplicava para o Issei voltar ao normal, porém ele sofreu uma lavagem cerebral, e com isso ficou do lado da Leviatã e seus magos. Então voltando para mim e as outras, eu percebia que tinha algo estranho em uma certa direção. Eu falava para irmos investigar aquele lugar. Então eu chegava até o local, porém ao chegar lá, a situação não estava nada agradável. Azazel estava lutando contra Leviatã, e Veil e Lucifer contra o Issei. Então vários magos também ajudavam na luta, e Kuroha estava lutando contra as outras. Então vendo isso eu pedia para a Zenovia e Akeno ajudar as outras, mas então eu perguntava quem era o tal de Leviatã mesmo. Porém em meio a isso o tempo parava, pois Leviatã também conseguiu controlar o Gasper, e com isso ela conseguia aplicar um ataque em Azazel o fazendo cair. Então o tempo voltava e Azazel falava que agora deu ruim. Veil também era mandado para longe pelo Issei. Então eu me aproximava de Leviatã e Azazel falava que já era tempo. O que você estava fazendo, moleque? E eu apenas falo que estava investigando, mas parece que você foi derrotado por ela. Azazel fala que vai deixar tudo comigo, afinal ele queria ver como que eu me sairia contra a Leviatã. Então eu falo que pode deixar comigo. Porém, antes o tempo parava novamente, e Leviatã partia para dar o golpe final em Azazel. Porém ao chegar perto o bastante, ela percebia que eu não estava paralisado. Então ela recuava e perguntava, como que você não foi afetado? E eu falo que eu estava cuidando do moleque, e ele me explicou tudo sobre essa técnica. Então eu sei muito bem como evitar. Então Veil caía, enquanto que Issei vinha com tudo em minha direção. Leviatã ordena que o Issei me matasse. Ela fala que esse é o seu fim. Porém ao Issei chegar perto, com o meu Mangekyo Sharingan, eu fazia a mesma coisa de antes, o fazendo cair em um Genjutsu, e ter sua transformação desfeita, enquanto ele ficava inconsciente. Então todos não entendiam o que acabou de acontecer. Leviatã ficava impressionada, e ela falava que você será meu. Então ela fazia uma espécie de feitiço, com o objetivo de me controlar. Porém com o meu Mangekyo Sharingan ativo, eu não era afetado. E isso deixava a Leviatã bastante impressionada, pois qualquer um, até mesmo o Rei Demônio, poderia ser pego nessa técnica. Porém eu falava que nenhuma ilusão pode me afetar. Leviatã ficava bastante interessada, e ela sugeria um acordo, que se eu fosse com ela libertaria o Issei, Gasper e também a Kuroha, mas caso eu rejeite a sua proposta, eles nunca mais seriam os mesmos. Então Leviatã falava, o que me diz, é uma boa escolha você vir comigo. Então eu dava um suspiro, e falo que não preciso de sua ajuda para libertar eles de seu poder. Então ela percebia que Issei e Kuroha não estavam mais sob seu controle, então ela partia para fazer o Gasper usar o seu poder de parar o tempo. Porém antes disso, eu apareço em sua frente.